Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos do Centro Espírita de Estudos e Meditação da cidade de Guarulhos. É com muito prazer que eu estou mais uma vez com vocês aqui nessa página desse valoroso Centro Espírita, a convite da minha amiga Solemar. Muito obrigado pelo convite, para fazer uma palestra que faz parte da Semana Espírita que este centro realiza todos os anos. É a 15ª Semana Espírita, cujo título central da semana é O Amor, uma força poderosa. E eu vou fazer uma palestra hoje que tem o subtítulo de Lar, o Laboratório do Amor, dentro desse ciclo maravilhoso, né, que fala sobre o amor como uma força mais poderosa. Quero agradecer de coração ao convite da minha amiga Solemar e conto com a participação de todos vocês aí do outro lado, né? É importante que estejamos reunidos realmente em nome de Jesus. Como acontece em todos os eventos espíritas, é sempre em nome do Mestre, do nosso modelo, do nosso guia, Jesus de Nazaré. É importante que coloquemos um copo com água, que está o meu, para que seja fluidificado durante o transcorrer do trabalho, da palestra, para que se transforme no remédio de que estamos necessitando no momento. Eu estou muito feliz de estar aqui na página desse valoroso Centro Espírita e eu conto com a vibração, né, o concurso dos bons espíritos e a torcida e a participação de todos vocês aí do outro lado. Muito obrigado de coração por vocês estarem comigo em mais essa tarefa. Como sempre acontece em todos os eventos espíritas, vamos começar com uma prece para nos conectarmos com o sagrado, com Deus, com as forças poderosas do universo. Sobretudo Deus, que está dentro de cada um de nós. Fazendo uma pequena introspecção para nos colocarmos na presença de Deus, para rogarmos as suas bênçãos, que Ele permita que os bons espíritos nos intuam, que os bons espíritos nos sustentem, que os bons espíritos nos inspirem para falarmos de amor, para falarmos de Jesus. E quando falamos de Jesus, quando nos reunimos em nome dele, na certeza ele se fará presente, principalmente na representação dos seus ministros, dos seus trabalhadores da sua grande seara. É com muita alegria que estamos aqui, sob as bênçãos de Deus, para realizar mais essa tarefa, rogando a Deus que nos ampare, que nos abençoe e que nos dê força para continuar nesta caminhada, para continuar nessa doutrina que amamos, que abraçamos, né? E que tenhamos força para sermos verdadeiros cristãos, porque é esse o objetivo da vida e do Espiritismo. E assim, sob as bênçãos de Deus, na presença amorosa do Cristo Jesus, com o concurso dos bons espíritos, pedimos licença para iniciarmos a palestra da noite. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos, que Deus, nosso Pai, que é fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta-se, através de uma parábola antiga, que um pintor famoso e já consagrado na fama, estava insatisfeito, porquanto, apesar dele ser muito famoso no mundo, ele estava insatisfeito, porque ele queria fazer a tela da sua vida. Aquela tela
aquele quadro em que ele fosse lembrado na posteridade por causa daquele quadro, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e tantos outros. Ele queria pintar a tela da sua vida, a tela com a qual ele fosse lembrado na posteridade. E ficou pensando o que ele pintaria para se transformar na tela da sua vida. Para isso, ele precisaria pintar, segundo ele, a coisa mais bela, mais linda do mundo. E ficou a meditar, a pensar o que seria a coisa mais linda, a coisa mais bela do mundo, onde ele pudesse retratar em uma tela. Não conseguia atinar qual seria a coisa mais linda, mais bela do mundo. E saiu. Saiu a fazer uma longa caminhada em busca de inspiração. Quando lá na frente ele encontra um velho padre. E aí ele conversa com o velho padre e pergunta-lhe: Padre, na sua opinião, qual é a coisa mais linda, a coisa mais bela do mundo para que eu retrate? O padre então olha para ele e lhe diz: Meu filho, a coisa mais linda do mundo é a fé. Sem a fé, nada é bonito. A coisa mais linda do mundo é a fé. Se despediram, o padre foi embora e ele ficou pensando: a fé. O que eu poderia pintar para retratar a fé? Pensou em pintar uma igreja, alguma coisa nesse sentido, mas já existiam tantas pinturas dessa natureza. Como pintar a fé? Como fazer uma imagem, um quadro, uma tela que retratasse a fé? Porque, segundo o padre, a fé era a coisa mais linda, mais bela do mundo. Ele não conseguia atinar qual seria a imagem que ele iria retratar para representar a fé. Continuou andando, a caminhar, quando de repente ele encontra uma noiva, uma moça que está em trajes de noiva a caminho do casamento. E ele lhe pergunta: minha irmã, na sua opinião, qual é a coisa mais linda, mais bela do mundo? E aquela noiva lhe diz: a coisa mais linda do mundo é o amor. Não há nada mais belo que o amor. E segue seu caminho, né, ao encontro do casamento. E aquele pintor fica mais inquieto ainda. Fé, amor. Como retratar esses dois sentimentos? Como pintar o amor? O que ele poderia pintar o amor? O que ele poderia pintar que representasse o amor, a fé? Ficou mais difícil ainda a sua tarefa. E ele continua a caminhar, quando mais na frente ele encontra um soldado, um velho soldado carcomido pela guerra, que anda tropegamente, ferido até. E ele pergunta ao velho soldado qual é a coisa mais linda do mundo, segundo o seu conceito. E o soldado velho lhe diz: meu irmão, a coisa mais linda do mundo é a paz. E a coisa mais feia do mundo é a guerra. A paz, meu irmão, é a coisa mais bela, mais linda do mundo. E ele fica pensando como retratar a fé, o amor, a paz. O que ele poderia pintar que retratasse esses três sentimentos, por exemplo. Ele não consegue atinar com nenhuma ideia, com nenhuma inspiração. Ele retorna para sua casa. Ele retorna para sua casa e quando ele entra no portal, quando ele entra no limiar da sua casa, o seu filho pequeno, né, com os olhos brilhando de alegria ao verem o pai, corre e pula em seus braços. E naquele momento, olhando para os olhos do filho, que o filho está confiante porque agora o pai chegou, o filho agora se sente em segurança por causa da presença do pai, ele vê nos olhos do filho fé, aquela fé que o padre havia falado. Ele vê nos olhos do filho, coloca o filho no chão,
e vai cumprimentar sua esposa, e ao beijá-la e ao abraçá-la, ele vê nos olhos da esposa amada o amor. O amor. E ali na paz do seu ambiente doméstico, ali na paz do seu lar, ele se sente realmente em paz. Aquela paz que o velho soldado havia se referido. Então agora ele já sabe. Agora ele já sabe o que vai retratar para simbolizar a fé, o amor e a paz. E ele pinta o quadro da sua vida. E ao terminar de elaborar a pintura, ele a batiza com o nome de lar. Lar, a coisa mais bela do mundo. E agora eu abro um parênteses para explicar, talvez o que vocês até já sabem, mas sempre é bom lembrar, que lar é diferente de casa, que lar é diferente até mesmo de família. Lar é onde você encontra paz, harmonia de sentimentos, tolerância, perdão, afeto, amor no ambiente doméstico. Aí podemos dizer que aquele ambiente é um verdadeiro lar. Uma coisa é voltar para casa, né? A construção de alvenaria é a casa, né? Outra coisa é voltar para o lar, um ambiente onde você se sente bem, onde você se sente confortável, onde você é verdadeiramente feliz, junto com aqueles outros que congregam com você daquele mesmo espaço. E família? Família, podemos considerar a família carnal, né? A família que conhecemos aqui na Terra, as famílias consanguíneas, né? Os parentes consanguíneos, e como a doutrina espírita nos esclarece tanto, a família espiritual, que acontece pela afinidade de sentimentos. Então, meus amados, lar, família e casa são coisas completamente distintas. No começo, diz o Espírito Lázaro, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no começo nós éramos só instintos. E éramos mesmo, a história mostra. O homem pré-histórico, o homem da caverna, nos assemelhávamos muito ao macaco, aos animais. Prevalecia em nós os instintos falavam mais alto. Então Lázaro está certo quando disse-nos que no começo nós éramos só instintos. Depois, mais avançados e corrompidos, nós éramos instintos e também sensações. Né? Já tínhamos evoluído um pouco mais. Hoje, mais avançados e instruídos, diz Lázaro, nós somos sentimentos. Instintos, sensações e sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor. O amor é o sentimento por excelência. O amor é o sentimento por excelência. Então, funciona nos seres humanos o instinto, as sensações e o sentimento. O amor é o sentimento por excelência. No começo nós éramos nômades, vivíamos a caçar, a matar os animais inferiores para comermos. Era assim a nossa vida na pré-história. Depois nós começamos a averiguar e a entender que não precisávamos mais ser nômades. Dava para viver num lugar só, plantando, colhendo. E aí surgiram as primeiras famílias. Família é um dom de Deus. Família é algo muito importante, né? Família é uma instituição sagrada. A célula máter, a célula mais importante de uma sociedade chama-se família. A sociedade é constituída de células e a família é a célula mais importante de uma sociedade, né? Os fariseus perguntaram para Jesus, lá em Mateus capítulo 19, se era lícito o homem dar carta de divórcio para a mulher. E Jesus fala que não. Aí Jesus lembra lá, Gênesis 2, capítulo 24, quando Deus fala, e o homem e uma mulher, o homem encontrará a mulher, e serão ambos um só corpo e uma só carne.
por ela, o homem deixa pai, mãe e se junta à mulher para se tornarem um só corpo e uma só carne. E não é justo que o homem dê carta de divórcio. Aí os fariseus falam, mas Moisés estabeleceu que fosse dado carta de divórcio à mulher. Aí Jesus fala assim, foi por causa da dureza dos vossos corações. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi desse jeito. Então, é na família, é no lar, propriamente dito, onde aprendemos a amar. Eu coloquei como título dessa palestra Lar, o Laboratório do Amor. O que é laboratório? Laboratório é um ambiente onde se junta substâncias, se mistura substâncias, se faz experimentos com substâncias. Para quê? Para atingirmos um objetivo, para criarmos alguma coisa mais poderosa. Não é isso? O lar é isso. É onde a gente apara as arestas, é onde a gente se harmoniza uns com os outros para aprendermos a amar. O objetivo maior é esse, é aprendermos a amar. Esse é o verdadeiro sentido, aprendermos a amar. Porque congregados em uma família, a gente aprende realmente o sentimento do amor uns com os outros. Mas devemos deixar que esse amor ultrapasse as barreiras da família, para amarmos os nossos semelhantes da terra da mesma forma, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, de um Deus amantíssimo, do Altíssimo. Somos filhos, enquanto espíritos, filhos de Deus, enquanto corpos, filhos da terra. Então somos todos irmãos. Mas é na família que aprendemos realmente a amar, a tolerar, a perdoar. Então é na família que tudo começa, que tudo deve ser. Né? Às vezes os casais brigam, entram em desacordo, em desacertos, né? E isso afeta bastante a harmonia do lar. Afeta bastante. Às vezes por falar coisas sem pensar, né? Às vezes fala sem pensar e machuca o companheiro. Isso fere a harmonia do ambiente. Por isso que Jesus recomendou que vigiássemos e orássemos, para ficarmos sempre atentos com o que falamos. Primeiro pensamos, para depois falarmos. Né? Depois que falarmos, a palavra dita é como uma flecha que é soltada, não volta mais até atingir o objetivo. Por isso que é importante que pensemos antes de falar. Eu lembrei da história do homem que fala para a mulher, amor, se eu morrer, você chora, se eu morrer, você vai chorar. E ela meio com um olhar vago, olhando para um horizonte perdido, sem pensar direito na resposta, ela fala, claro, você sabe que eu choro por qualquer bobagem. Veja, né? Então muitas vezes acontece uma desarmonia por causa de uma palavra mal pensada, falada sem pensar, não é? Então a importância da harmonia no lar para a gente aprender a amar. E Jesus veio nos ensinar exatamente isso. Tem gente que fala que Jesus menosprezou um pouco a família, quando lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, ele foi procurado por alguns seguidores e disse, olha, mestre, a sua mãe, suas irmãs e seus irmãos estão aí fora. Jesus então olha para eles e diz assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos e quem são minhas irmãs? Aí fez um gesto largo com as mãos assim e disse, minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Estes são minhas irmãs, meus irmãos e minha mãe. Tem gente que pensa que Jesus menosprezou a família naquela oportunidade. Não. Jesus não menosprezou a família naquela oportunidade. Ele aproveitou o momento para nos legarmos um grande ensinamento. Porque Jesus já havia ultrapassado as barreiras do amor somente na família. Ele já amava, já ama toda a humanidade como um todo. Afinal de contas, ele é o nosso governador espiritual da terra. Governador espiritual da terra. Então Jesus nos ama a todos por igual, e não apenas membros da sua família carnal daquela oportunidade. A prova disso, que Jesus não menosprezou a família, é que no momento crucial do madeiro, no momento crucial da crucificação, ele ainda tem tempo de se preocupar com a mãe e com seu grande amigo João, o evangelista, que era um jovem ainda muito novo, e olha para João Batista e fala, filho, eis aí a tua mãe. Mãe,
eis aí o teu filho, né? Colocando um sob os cuidados do outro. Então Jesus naquele momento crucial ainda se preocupou com a mãe. Então isso derruba por terra a tese de quem interpreta aquela passagem de Marcos como se Jesus não estivesse dando importância para a família. Meus amados, é na família que a gente aprende a amar. É na família que a gente aprende a tolerar, a aparar as arestas, ainda seguindo um outro ensinamento de Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. No caminho. E qual é o caminho? É a existência atual. E muitas vezes é dentro da casa, dentro da família, dentro do lar, onde os inimigos do passado se agregam, se agrupam. Né? E aí é ali onde a gente precisa se reconciliar com eles. Mesmo que a gente tenha um certo ranço, mesmo que não gostemos de um ou de outro familiar, aquele parente difícil, nós precisamos exercer ou treinarmos, exercitarmos a tolerância, o perdão, porque é no lar que a gente tem que aprender esses sentimentos. Só que estes sentimentos não devem ficar restritos ao lar. Não podem. A gente aprende a amar no lar, que é o laboratório. Mas esse amor a gente precisa irradiar para o resto da humanidade. Às vezes eu vejo alguém comentando, não vou ajudar aquele lá não, porque ele não é nem meu parente. Ele não é nada meu. Ora, nós somos todos irmãos. Jesus nos ensinou isso claramente, principalmente na passagem de Marcos. Quando ele fala, meu irmão, minha mãe e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou seja, que tem o comungam do mesmo ideal fraterno que eu. Esses são meus irmãos, né? A família por afinidade. A família por afinidade. Mas isso tudo começa no lar. Não tem como. Não tem como. Esse sentimento não existia quando nós vivíamos nômades, soltos pelo mundo como verdadeiros animais, entre aspas. Né? Já animais racionais. Então, animais entre aspas. Não tínhamos o amor, nem sentimentos, nem sensações que começamos a angariar, que começamos a construir dentro de nós. Não tínhamos. Quando começamos a constituir lar, a ficar parados, a amarmos a uma mulher, a mulher amar a um homem, e ali constituir família, constituir a prole, a sermos patriarcas e matriarcas. Então é onde tudo começa. Não tem jeito. Não tem jeito. Lá quando Kardec fala nas leis morais, lá no terceiro livro de O Livro dos Espíritos, quando ele fala da lei de reprodução, os Espíritos nos deixam claro ali que o casamento foi um progresso na marcha da humanidade. Questão 695 de O Livro dos Espíritos, um progresso na marcha da sociedade. Agora, um progresso na marcha da sociedade, não do ponto de vista intelectual, científico, de jeito não é, do ponto de vista moral. Porque do ponto de vista intelectual e tecnológico, o mundo vai a galope. Mas o casamento foi um progresso na marcha da humanidade do ponto de vista moral, porque ali é onde a gente aprende a amar. Constitui a família, o núcleo familiar, a célula dessa sociedade, e ali a gente realmente foi um avanço na marcha. Do ponto de vista moral. Moral. Aí na pergunta seguinte, 996, quando Kardec pergunta às entidades venerandas se a instituição do casamento for abolida, o que vai acontecer? Né? A resposta é um retorno à vida animal. Porque o homem que vive sozinho, sem uma família, sem uma base, sem um lar principalmente, ele não tem vínculos, ele não cria vínculos amorosos fortes com ninguém, ele é solto pelo mundo como éramos no passado. Então, a abolição do casamento, no caso da família, é um retorno à vida animal. Não vai ser legal. Por isso que é importante que valorizemos o lar, aprendamos a amar aqui, e que esse amor não fique somente restrito ao ambiente doméstico, não. Não, aqui a gente aprende, como no Centro Espírita, por exemplo, é no Centro Espírita que a gente aprende. Né? É uma escola abençoada de amor, é Jesus o grande mestre das almas. Não é? Mas não é para sermos bonzinhos nas quatro paredes do Centro Espírita, não. É ali onde a gente aprende, é ali onde a gente estuda, é ali onde a gente exercita a caridade também através da ação social.
Mas não deve ficar restrito no centro espírita, não. Deve se estender para todos os lugares por onde andemos. Então é muito importante isso, para a gente aprender no centro espírita, dentro da família, mas não ficarmos só nisso. Às vezes acontece exatamente o contrário. A gente é bonzinho lá fora, quando chega dentro de casa a gente se revela. E não somos tão bonzinhos assim com aqueles que comungam conosco de uma vida, né? de uma aproximação, de um companheirismo, do começo até o fim da nossa existência. Muitas vezes dentro de casa a gente se revela mais, a gente se solta, a gente deixa os sentimentos então soltos, sem nenhum controle. E lá fora muitas vezes a gente se segura. É exatamente o contrário. Ou então que sejamos iguais. Da mesma forma que somos no lar, que sejamos lá fora. Ou da mesma forma que somos lá fora, que às vezes a gente realmente coloca uma máscara de bonzinho, uma persona, né? De pessoa boa, sociável. Aliás, a gente usa várias máscaras durante o dia, na empresa, dentro de um automóvel, ou conversando com um amigo, que a gente use essa mesma máscara, a máscara de uma pessoa educada, de uma pessoa civilizada dentro de casa. Porque é aqui onde a gente tem que aprender, é aqui onde a gente tem que praticar. O amor que a gente aprende no centro espírita temos que praticar em casa. É aqui onde tudo começa. Tudo começa. Não é? Então, não é assim que acontece muitas vezes quando os jovens se encontram. Eu fico preocupado com esse sentimento do amor, esse sentimento que unia as pessoas, que formavam casamentos ou uma família sólida, né? Hoje, os jovens não se preocupam muito com isso. É muito comum a gente ouvir um jovem dizer para o outro: olha, eu conheci fulano de tal ou fulano de tal e deu química. Fala que deu química. Cuidado. Cuidado com essa história de dar química. Porque se dá química, vai dar biologia, união de corpos. Né? E se dá biologia, vai dar... Se dá química, vai dar física, união de corpos. E se der física, pode dar biologia daqui a 9 meses. Acontece muito isso. É porque deu química. Então, os jovens normalmente se atiram à sexualidade de forma, às vezes, irresponsável. Né? E acontecem tantas desavenças e tantos sofrimentos por causa disso, por não pensar, por não canalizarem direito o sentimento do amor. E quando uma família é muito bem constituída, o exemplo vem dos pais, muitas vezes. E dificilmente o jovem cai em erro porque tem um exemplo bom e salutar dentro da própria casa. Né? Ninguém é perfeito, somos todos diferentes e imperfeitos. O único perfeito que passou pela terra chama-se Jesus de Nazaré. Esse foi o único espírito perfeito. Abaixo de Jesus temos os nossos defeitos, somos imperfeitos. E a gente tem que ter alteridade com isso. Respeito às diferenças e respeitar as diferentes aptidões que cada um de nós temos. Ninguém é perfeito. Né? Conta-se que um jovem príncipe queria se casar. E disse que só queria se casar com uma mulher perfeita. Ele teria que encontrar a mulher perfeita para ele se casar. E ele saiu pelo mundo à procura de uma mulher perfeita, né, para ele desposar. E depois de alguns meses ele retorna ao palácio e um dos ministros, dos conselheiros, pergunta: e aí, majestade, conseguiu achar a mulher perfeita? Ele diz: consegui achar a mulher perfeita. Ué, cadê? Por que não a trouxe? Ele baixou a cabeça e disse: porque ela também estava procurando o homem perfeito. Então não somos perfeitos, temos que ser tolerantes com as imperfeições dos outros. Isso começa dentro de casa. Isso começa dentro de casa, para se expandir além das fronteiras domésticas. Jesus nos ensinou isso. Jesus veio nos ensinar isso no Sermão da Montanha, quando ele falou: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, vocês devem amar ao inimigo. Porque se vocês amarem somente quem vos ama, os fariseus não já fazem isso? Os escribas, as pessoas de má vida, amam quem amam eles? Então o segredo é amarmos até quem não nos ama. Isso acontece no ambiente doméstico. Lembram?
Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. É na família. É no ambiente doméstico, é no lar onde a gente tem que realmente exercitar. O amor, esse amor, essa força poderosa que é o título da semana. É no lar, não é em outro lugar. Se acabar o lar, se acabar a família, fica difícil. Não vamos ter vínculos amorosos com mais ninguém, e aí vai ser cada um por si. Né? Se os laços de família forem rompidos, diz lá a lei de sociedade, lá do Livro dos Espíritos, pergunta 775, vai haver uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo vai crescer se os laços de família se romperem, se afrouxarem, ficarem mais tênues, ficarem mais fracos. Vai haver uma recrudescência do egoísmo. Diz a lei lá de sociedade. Pergunta 775 do Livro dos Espíritos. Né? Porque na família você convive, você acompanha do companheirismo. Então é importante, meus amados, lá. Interessante, uma das definições de lar é um lugar na cozinha onde se acende o fogo. Outra definição de lar é lareira. Olha, lareira. Aliás, essa palavra lar vem de lareira. Lareira vem de lar. Lareira. Onde as pessoas se agrupam na cozinha para tomar um cafezinho em torno do fogo e bater papo, para se afinizarem melhor. Ou seja, um aconchego, né? Então a palavra lá significa aconchego, afinidade, harmonia, paz. Aquela paz que o velho soldado falava é dentro do lar. Né? Em frente à lareira, esquentando fogo, batendo papo, contando história, se afinizando uns com os outros. Por isso que lar é diferente de família, é diferente de casa. Casa é o ambiente que nos acolhe, que nos agrega, que nos protege, que nos... Né? Mas lar é diferente, é harmonia, é sentimento, é tudo de bom. Então, quem sabe a gente saia depois dessa palestra de hoje um pouco melhor, né? Tentando colocar em prática dentro do lar tudo aquilo que estamos falando aqui. Quando eu digo nós, eu me incluo perfeitamente nisso, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, temos que falar e tentar praticar o máximo possível tudo isso. Porque senão, vamos responder seriamente. Porque aquele que sabe mais, já sabe qual é o caminho e não pratica, esse será cobrado muito mais. Então a importância, né? A importância de nos harmonizarmos, de vivermos como verdadeiros irmãos, mas nunca nos esquecermos de que o planeta Terra inteiro, todos os habitantes são nossos irmãos. A Terra é a nossa morada sagrada. Podemos dizer que a Terra é o nosso lar nesse imenso universo, nessa grande galáxia que é a Via Láctea, mais 100 milhões de estrelas como o Sol, melhores que o Sol. Né? A Terra é a nossa morada, é o nosso lar. Então somos todos irmãos. Esse amor tão decantado dentro do lar, ele precisa ser realmente expandido para toda a Terra. Mas é dentro do lar que a gente aprende. E às vezes é dentro do lar onde a gente estraga o nosso dia, onde a gente se desequilibra, onde a gente se perturba por causa de uma palavra às vezes mal empregada. Às vezes eu posso estragar o meu dia por causa de uma palavra mal empregada de manhã para minha esposa e vice-versa. Né? Porque, como eu disse, a palavra depois que sai, ela atinge o alvo. Eu posso ferir a pessoa e passar o dia inteiro inquieto e triste e arrependido pelo que eu fiz. Né? Tem lares que vivem em verdadeiros pés de guerra. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele disse que iria se separar da esposa, e eu perguntei, mas por quê? Ele disse, eu falei, será possível que o divórcio é a saída? Não existe uma outra solução? Ele disse, não, Gesualdo, a gente vai se separar mesmo. Eu falei, mas por quê? Ele explicou. Quando nós nos casamos, no começo, ela falava e eu escutava. Depois de um certo tempo, eu falava e ela escutava. Hoje, nós falamos e os vizinhos escutam. Nossa. Eu falei, mas faça alguma coisa por esse amor. Cultive esse amor. O amor precisa ser exercitado. Faça alguma coisa fora da agenda. Alguma coisa que há muito tempo vocês não fazem. E ele se lembrou que há muito tempo que eles não iam no cinema. E resolveu praticar o amor.
exercitar, segundo ele. Depois ele me contou, chegou em casa, convidou a sua esposa para irem ao cinema e ela ficou muito feliz e se arrumou, né, se produziu toda e foram ao cinema, entraram no automóvel e se dirigiram ao shopping para irem ao cinema. Depois ele me contou que dentro do carro travou-se o seguinte diálogo. Ele perguntou para ela que filme vamos assistir e ela disse Romeu e Julieta. Ele disse, de jeito nenhum, eu durmo assistindo filmes assim, dessa natureza. Ela perguntou para ele, que filme você sugere? Ele disse, Rambo 4. Ela disse, de jeito nenhum, odeio filmes de violência. Vai ser Romeu e Julieta. Ele disse, não, vai ser Rambo 4. Romeu e Julieta, Rambo 4, brigaram dentro do automóvel e voltaram para casa sem assistirem ao filme. Ele me contou depois, e eu disse para ele, você esqueceu a diferença do importante para o fundamental. Era importante que vocês fossem ao filme, ao cinema, quebrarem a rotina, fazerem algo fora da agenda. Era importante, mas era essencial que um respeitasse o outro. Porque se um cedesse uma vez, eu tenho certeza que da próxima vez o outro cederia. Eu tenho certeza disso. Então é no lar que a gente aprende isso, essa tolerância, né? Se te forçarem a dar uma milha, ande duas. Se te ferirem na face, ou seja, se fizer alguma coisa errada com você, mostre o outro lado. Não revide, mostre o outro lado. Não a face literalmente para ser esbofeteada, não é isso. O ensinamento não é esse. Mas mostrar o outro lado, pagar o mal com o bem. Não resistais ao mal, disse Jesus, mas pagai o mal com o bem. É dentro do lar. É dentro do lar. E como o cônjuge cresce aos olhos do outro quando ele assim age? Assim age. É aquele negócio. As pessoas só brigam por uma coisa chamada razão. Cada um quer ter razão. Por isso o conflito de ideias e briga. E razão é uma coisa boba. Razão é uma coisa que as pessoas brigam por ela. Depois, quando alguém nos dá razão, a gente não sabe o que fazer com a razão. Que coisa mais boba. Então dê razão para o outro. Dê razão. E a briga vai se acabar e as harmonias vão começar a aparecer. Isso vale também para o dia a dia na rua. Acontece uma briga de trânsito porque cada um quer ter razão. Ora, dê razão para o outro. Não brigue pela razão. A razão é uma coisa boba demais. Então o que a gente aprende no lar tem que também exercitar lá fora. Dê razão para o outro e vá ser feliz. Seja feliz. Não queira ter razão. Então que isso comece dentro do lar. Todo o amor começa dentro. Ninguém consegue amar, desenvolver o amor vivendo sozinho. Um misantropo, um ermitão do deserto. Ele não consegue amar. Não consegue. Por isso que o ser humano é um ser gregário por natureza. Devemos viver em sociedade, que é uma das leis naturais de Deus. E o lar, enquanto célula máter de uma sociedade, a família, né, tá dentro de lei de sociedade. É abençoado por Deus. O ser humano é gregário, não consegue se desenvolver sozinho. Não consegue exercitar os ensinamentos do Cristo, por exemplo, sozinho. Não consegue, a gente precisa interagir uns com os outros para aprendermos com as diferenças, para aprendermos com aquele que é diferente de mim, para que o outro aprenda comigo que sou diferente dele. E assim, por isso a importância das diversidades de aptidões, para que aprendamos uns com os outros. E isso é lindo. E isso começa na família. Isso começa na família, não é? Então, eu lembrei agora da história de Tom Anderson, um escritor norte-americano, e a sua esposa Evelyn. E ele, escritor que só vivia trabalhando, profissional liberal, mas só pensava no trabalho. E estavam à beira de se divorciarem, quando ele confidenciou com um amigo que queria se separar da Evelyn. O amigo disse, mas por que, Tom? Faça algo realmente fora da rotina. Faça alguma coisa que há muito tempo vocês não fazem. Né? O conselho que eu dei para o meu amigo foi baseado nessa experiência de Tom Anderson. Né? Então ele pensou um pouquinho e disse, faz tempo que eu não tiro férias. Pois tire férias, vai exercitar o amor. O amor precisa ser exercitado. O amor precisa ser exercitado. Não é um sentimento que vem de graça. Você precisa exercitar o amor. Por isso que falam que o amor é uma planta que precisa ser regada. É verdade. Senão não tem jeito dela vingar. Não tem jeito.
Então o amor precisa ser exercitado. E ele resolveu exercitar o amor. Fazia tempo que não iam na casa de praia, e vivia lá nas mãos de um contínuo, de um zelador, não é? De um caseiro. E eles há muito tempo que não iam para lá, muitos anos até. E ele chegou em casa e disse para Evelyn: Evelyn, vamos tirar férias a partir de amanhã. Ele era profissional liberal, podia tirar férias a hora que quisesse. E ela disse: é mesmo, Tom, vamos para onde? Vamos para a casa da praia. Nossa, faz tempo que a gente não vai. Ela ficou feliz, ficou radiante, que há tempo que eles não saíam, não passeavam, não tiravam férias. E no outro dia ela preparou as crianças e se arrumou muito bem. E quando ela descia as escadas do grande sobrado onde viviam, Tom olhou para ela e disse: esse suéter amarelo ficou tão bem em você, Evelyn. Ela ficou tão feliz e disse: é mesmo, Tom, você notou? E foram para a praia. Foram para a praia. Ao chegarem lá na casa, ela o convidou para passearem na areia. Ele estava cansado, ele queria descansar, já ia dizer não. Já ia dizer não. Mas lembrou-se do que ele prometera para o amigo, que iria exercitar o amor. E foi. Foi contra a vontade, foi prazeroso para ele aquele passeio na areia de mãos dadas com a Evelyn. Logo mais à noite, ela o convidou para ir a um museu de conchas que tinha nas proximidades. Ele odiava museus. Já ia dizer não, mas lembrou-se que precisava exercitar o amor e foi. E não foi tão ruim assim. O passeio no museu foi prazeroso. O museu não era tão ruim como ele pensava, como ele havia imaginado. Foi prazeroso aquele compromisso, aquele passeio deles. Ele ia exercitar o amor que estava dando certo para ele também. E durante todos aqueles 15 dias que eles ficaram na praia, ele não brigou com as crianças por causa de um canal de televisão que ele queria um e as crianças outros. Ele deixava que as crianças escolhessem. Ele resolveu exercitar o amor fazendo todos os gostos da sua adorável esposa Evelyn. E foram 15 dias maravilhosos que eles passaram, porque ele estava exercitando o amor dentro do lar. Tom aprendeu a exercitar o amor dentro do lar. E na véspera de retornarem para a cidade deles, deitaram-se ambos e Evelyn começou a chorar. E ele perguntou: Evelyn, por que você está chorando? Ela disse: Tom, antes de viajarmos para cá, eu fiz toda aquela bateria de exames, aquele check-up completo. E o médico da nossa família, o médico amigo nosso, disse para mim que estava tudo bem comigo. Disse alguma coisa diferente para você, Tom? Ele disse: não, está tudo bem com você. Por que, Evelyn? E ela disse: porque você está me tratando tão bem, Tom, que eu acho que vou morrer. E sabem qual foi a resposta do Tom? Não, Evelyn, você não vai morrer. Eu é que estou começando a viver. Não, Evelyn, você não vai morrer. Eu é que estou começando a viver. Porque estava exercitando o amor dentro do lar e queria continuar exercitando esse amor além das fronteiras da família. Esse é o objetivo do lar. Lar enquanto laboratório do amor. Meus amados, que os ventos da felicidade sempre assoprem em suas costas, te impulsionando avante. Que o sol da harmonia, da paz, sempre ilumine seu rosto e ilumine seus passos, levando luz e alegria de viver a sua vida às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre suas cabeças. E até nos encontrarmos de novo, virtualmente ou presencialmente, que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos fazer as nossas vibrações para depois bebermos as nossas águas, que serão verdadeiramente os nossos remédios. Não tenho dúvida nenhuma disso.
André Luiz asseverou que um dia na Terra nós vamos entender que a água vai ser o nosso melhor remédio para todos os nossos males, principalmente quando elas são fluidificadas como serão a partir de agora, né? Então vamos agradecer a Deus, né? Porque tudo ter acontecido de uma forma tão tranquila, pela espiritualidade amiga que nos envolveu. Agradecer a Deus por Jesus ter nos ensinado o caminho, né? Ter saído dos páramos mais altos da espiritualidade maior para encarnar num planeta tão atrasado quanto a Terra, somente para nos ensinar a amar. Não nos pediu grandes sacrifícios, que atravessássemos o Atlântico a nado, que escalássemos o Everest, não. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. E esse amor que Jesus se referiu começa realmente dentro do lar. Então vamos agradecer a Deus por termos um lar, vamos agradecer a Deus pelos ensinamentos espíritas, pelos bons espíritos estarem nos sustentando e nos ajudando na caminhada. Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por estarmos aqui com saúde, diante de uma pandemia tão grave que o mundo atravessa. Vamos agradecer a Deus e aproveitar para pedir também aos bons espíritos a luz do Cristo, que ilumine as instituições de tratamento, que assopre, meu Deus, nos pulmões daqueles que necessitam de ar. Ó Deus, que a sua luz divina consiga curar aqueles que sofrem, para que haja minimização de dor, para que as dores sejam diminuídas, para que os sofrimentos sejam aplacados, para que aprendamos com a dor, para que ela não se torne revolta, mas que haja cura naqueles que já passaram pelo devido merecimento, mas que as instituições de tratamento, as CTIs, as enfermarias, sejam iluminadas pelo teu amor, ó Deus, através de Cristo e dos seus mensageiros, para que haja paz, para que haja saúde em todos aqueles que não a têm. Vibremos e desejemos ardentemente que isso aconteça e agradeçamos por tudo, por estarmos aprendendo, mesmo com a dor, para não errarmos de novo, para mudarmos os nossos conceitos, a nossa forma de viver. Senhor, que haja melhor distribuição de renda para todos nós, para que os nossos governantes do mundo inteiro trabalhem em uníssimo, trabalhem visualizando a paz, com o objetivo de paz, porque não aguentamos mais tantas guerras. Que o ser humano na Terra seja a cada dia um ser humano melhor, para que em breve o nosso planeta seja de fato um mundo de regeneração, onde o bem vai suplantar o mal. Que todos sejam abençoados, que todas as famílias aprendam o dom da tolerância, do perdão e do amor, para que haja harmonia e paz em todos os lares do nosso planeta. E é ali onde tudo deve começar, onde as crianças devem aprender os primeiros passos na direção do amor, na direção do Cristo, na direção do Evangelho que renova, na direção do Evangelho que nos redime e que nos liberta. E assim, imaginando o nosso planeta envolto numa luz majestosa de Cristo, pedimos licença ao alto para encerrarmos as vibrações de agora, a prece de agradecimento, e que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Centro Espírita de Estudo e Meditação, muito obrigado a Solemar pelo convite, pela oportunidade de trabalho, e que possamos em breve nos encontrar pessoalmente, nos abraçar e nos confraternizarmos como realmente a gente deseja.
Um grande abraço e um beijo em cada coração.